It's common to study population genetics by microsatellites and molecular markers generated by experiments in vitro. But can we study different populations and even identify new strains of the same bacterial species using only computer metadata? Hi, I'm Daniel Serwi, Bachelor Genetics student, and today I will present to you all my undergrad project, which I've formed a proper pipeline to test this hypothesis. Para começar, aqui temos uma micrografia de uma Wolbachia infectando células de Aedes aegypti. E esse tipo de associação entre hospedeiros e micro-organismos tem aumentado ultimamente e tem sido reconhecido como um princípio bico da natureza. Uma das simbioses mais comuns do reino animal seria a alfa-proteobactéria Wolbachia. Ela é pertencente à ordem Rickettsalis e é um endossimbiante intracelular obrigatório. Ela está presente em aproximadamente 40% das espécies de artrópodes, sendo o filoartrópode um dos mais diversos do planeta. Características dessa endossimbiose. Sua transmissão ocorre verticalmente pelas fêmeas do hospedeiro. Essa infecção ela causa diversos efeitos que afetam a proporção sexual da prole. E existe um fator, que é a incompatibilidade citoplasmática, que ela está altamente ligada às linhagens endosimbiontes. Aqui temos o hospedeiro, um dos hospedeiros da Wolbachia, seria a mosca varejeira Crisomia megacéfala, e ela pode muito bem ser utilizada por esse tipo de modelo de estudo. Ela é da família Califoridae, Dipteroestródia. É uma espécie altamente sinantrópica, ela está presente em centros urbanos e ela atua principalmente como um vetor mecânico de patógenos, por se alimentar de fezes, carcaças em decomposição. Ela tem uma distribuição praticamente global, com exceção dos polos sul e norte, e poucos estudos foram desenvolvidos para analisar como foi a sua dispersão e como está a genética populacional dessa espécie. Aqui nós temos dois genomas. O primeiro é o genoma da Wolbachia, que é endossimionte da Crisomia megacéfala. Ela tem mais ou menos 1,37 megabases. E aqui na segunda figura nós temos o mitogenoma, que é o genoma mitocondrial da Crisomia megacéfala em si. Ela é um genoma bem menor, muito conservado, obviamente, de aproximadamente 16 quilobases. Juncker e colaboradores analisaram um total de 50 mitogenomas completos de indivíduos de Crisomia megacéfala pelo mundo. Esse estudo revelou que a espécie Crisomia megacéfala tinha uma diversidade genética baixíssima, comparado a valores de animais em extinção. Isso gera um paradoxo. Por quê? Como que uma baixa diversidade genética está ligada a uma das espécies mais recorrentes do planeta, que seria a mosca varejeira? Isso foi descrito por Leffer em 2012. Uma das causas que pode afetar e gerar esse paradoxo é o efeito da carona genética, onde você tem uma maior população e uma diversidade genética baixíssima. Isso acontece geralmente em artrópodes e artrópodes que estão infectados com Wolbachia. Aqui temos explicando um pouco melhor como seria isso. A carona genética acontece quando você tem uma mutação acaba carregando mutações vizinhas. Isso acaba gerando uma diversidade genética baixa para outras gerações
desse indivíduo. E esse resultado da baixa diversidade genética em que vemos nessa segunda figura, eles caracterizaram antes mesmo de 2012 como selective sweeps. Então, o objetivo principal desse trabalho é avaliar a diversidade genética do endossimbiont Wolbachia, a linhagem CMEG, em populações naturais de Crisomia megacéfala, utilizando dados metagenômicos que já estão distribuídos. O primeiro passo seria a compilação desses dados metagenômicos de Crisomia megacéfala e alinhar eles ao genoma de referência do endossimbiont Wolbachia. A definição de parâmetros e um pipeline específico para a técnica de variant calling. Alinhamento de short reads de dados metagenômicos contra o genoma de referência, análise da população e a variação da Wolbachia por chamada de sítios variantes nesse tipo de pipeline de genômica populacional. A visualização gráfica desses sítios variantes e a etapa final, a construção da árvore filogenética. Para isso, foram coletados esses 50 genomas de Crisomia megacéfala na plataforma NCBI, na seção de Sequence Read Archive, que seria o SRA. E ele pode ser acessado por esse bioprojeto PRJ-NA 38554. As amostras foram sequenciadas em um Illumina HiSeq 2500 e o tamanho dos reads eles podem variar dependendo da técnica utilizada no HiSeq, sendo os três utilizados 101, 151 e 251 pares de bases. O primeiro passo foi fazer um screening de cobertura para essas 50 amostras e estabelecer um cutoff de, no mínimo, 20 pares de bases por sítio, pertencentes ao genoma de referência. 10 amostras com a maior cobertura foram selecionadas para fazer um piloto desse pipeline e esses dados foram baixados via o SRA Toolkit, que é um programa que já baixa no formato FASTQ. Para paired end samples, que seriam amostras paired end, foi necessário concatenar e ainda converter elas em single end. O SNP, que é um programa especificamente voltado para variant calling de procariotos, foi utilizado para fazer esse tipo de abordagem. Seu workflow vai desde o input FASTQ, que nada mais seria do que um arquivo de texto contendo as sequências nucleotídicas, até o output no formato de VCF, que seria Variant Column Format. O primeiro passo foi mapear a amostra contra o genoma de referência de Wolbachia da linhagem CMEG pelo programa BWA-MEN. A conversão foi feita para um arquivo binário, .ban, pelo CentTools. E esse arquivo binário foi utilizado para Variant Calling usando BCF Tools, gerando o output no formato VCF. A partir daí, foi utilizado o SNP Core, que é um script dentro do SNP, que ele nada mais é do que transformar esse arquivo binário para gerar esse output. E esse alinhamento ele contém core sites, que são posições variáveis que estão presentes em todas as amostras. Vai basicamente mapear todos esses SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms, seriam essas variantes, contra o genoma de referência, todas juntas. E com esse output, nós conseguimos construir uma árvore filogenética a partir deles. Para construir a árvore filogenética, eu utilizei o programa IQ-Tree, que foi construída nos seguintes parâmetros. O primeiro foi o Model Finder Plus,
que ele é um algoritmo que ele encontra o melhor modelo para sua árvore e ele dá uma pontuação em scores, que nesse caso ele encontrou um modelo proposto por Hasegawa, Kishino e Yano em 85, que usa bases empíricas. Eu rodei no Ultrafast Bootstrap com 1000 replicatas para realmente ser mais rápido, que o modo padrão levaria mais de uma semana no computador. E a visualização dessa árvore filogenética, eu utilizei o Dendroscope, um programa de Hilsa em colaboradores de 2012. O primeiro resultado seria realmente a varredura dos sítios mais cobertos. E nós utilizamos esses 10 primeiros. E estabelecemos, obviamente, um cutoff de 20 vezes. Aqui, essa imagem é a imagem dos sítios variáveis. E pode-se perceber que existem pouquíssimos sítios variáveis contra o genoma de Wolbachia, já mostrando também que a diversidade genética dessa espécie é bem baixa. Aqui nós temos a árvore filogenética, não enraizada, e podemos perceber que as amostras brasileiras estão bem mais unidas, só que existem amostras brasileiras que têm o mesmo ancestral em comum das amostras de Singapura, e isso está sendo analisado. Por fim, as amostras de crisomia coletadas nos diferentes continentes, elas compartilham polimorfismos nas mesmas posições. Um total de 31 sítios variantes foram detectados pela técnica de variant calling dentro dessas 10 amostras analisadas. E a baixa variação genética encontrada nas sequências genômicas de Wolbachia podem estar ligadas a uma recente simbiose com a crisomia megacéfala. E essa evidência pode ser causada pelos selective sweeps observados no genoma mitocondrial das espécies hospedeiras. E que essa baixa variabilidade genética, elas estão caminhando juntas. As perspectivas seriam terminar o pipeline de variant calling com todas as amostras com o mínimo de cutoff estabelecido e comparar esses sítios variáveis encontrados nos aplóticos do trabalho de Junqueira e colaboradores de 2016 e analisar se essa substituição desses sítios variantes possuem mudanças não sinônimas de bases. Gostaria de agradecer principalmente a essas instituições, ao CNPq por ter me fomentado, ao Junqueira Lab e à Universidade Federal do Rio de Janeiro por terem me dado essa oportunidade. Obrigado, gente.